É provável que as pessoas sempre associem o símbolo de uma balança à área do direito e o ícone de uma engrenagem ao ramo da engenharia. Esses são apenas alguns exemplos de associações que são estabelecidas pelas pessoas em geral. Isso acontece pois, ao longo da história, tornou-se comum a criação de símbolos para representar as profissões. E com a medicina não foi diferente. É o que eu vou falar agora para vocês. O ícone que hoje representa a área é constituído por uma serpente enrolada em um bastão de madeira. É comum que surjam dúvidas a respeito do significado dessa composição. Afinal, inicialmente pode ser difícil encontrar alguma conexão entre os elementos do símbolo e a área médica. Mas não se engane, cada item possui um significado e que se relaciona estreitamente com ela. A história por trás do símbolo da medicina tem suas raízes em um personagem da mitologia grega, né, que é um dos berços da humanidade, nos empresta tantas histórias, né? A mitologia realmente ela é muito rica, né? E no caso, esse personagem é o Asclépio, né? Ou Esculápio, de acordo com a mitologia greco-romana, né? Os romanos, quando conquistaram os gregos, mudaram os nomes de alguns deuses, e aí houve, obviamente, às vezes pode até se fazer uma confusão, mas Asclépio e Esculápio são o mesmo. Segundo a lenda contada por Hesíodo, que era um poeta da antiguidade, o menino, o Asclépio, era filho do deus do sol e da cura, o Apolo, e de uma ninfa, a Coronis. Após ser arrancado do ventre de sua mãe, que havia sido morta, foi acolhido e criado por um centauro, Quiron. Quiron, por sua vez, era conhecido por seu altruísmo, sua sabedoria e suas habilidades médicas, né? Seus conhecimentos na área foram transmitidos a Asclépio quando este ainda era uma criança. E aqui tem uma curiosidade, né? Para quem puder perceber a associação do Quiron, quiromancia, né? Leitura das mãos, Quiron. Quirodátilo, dedos das mãos, dátilo, né? Datilografia, dedos, quiron, dedos das mãos. A própria palavra cirurgião vem de quiron, né? Que é a medicina praticada com habilidade manual. Então vocês vejam que muitos nomes, a nomenclatura de muitas das coisas da medicina vem dessas fábulas e desses mitos. Prosseguindo em relação ao Quiron, com o tempo o menino passou a atender, né, o Asclépio passou a atender os doentes que chegavam à procura do seu tutor, usando para isso plantas medicinais. E não demorou muito para que os seus saberes até ultrapassassem os de seu mestre. O aprendiz conseguiu, inclusive, superar os limites da medicina por meio de um feito inédito: ressuscitava os mortos. A aptidão incomum do homem desagradou alguns deuses. Insatisfeito, Zeus lançou um raio sobre ele e o matou. Depois de sua morte, Asclépio foi intitulado como o deus da medicina para a cultura greco-romana. Anteriormente era conhecido por usar um cajado. Em uma de suas visitas aos templos, uma serpente se enroscou no cajado, no objeto, e mesmo após as tentativas de retirá-la, continuou presa a ele. Esculápio optou então por transportá-la consigo. O símbolo do réptil com o bastão ficou conhecido como o símbolo de Asclépio, ou Esculápio. E aí, o que pode significar cada elemento? Né? O que simboliza cada elemento? Além da história por trás do símbolo de Asclépio, como um todo, há também um significado específico para os elementos que compõem a marca da medicina. Pensando na cobra, pode-se apontar uma dualidade em seu mecanismo de defesa, o veneno, né? O veneno que é injetado pela cobra, ainda que ele simbolize os males, também representa a cura, já que é usado para a produção do antígeno, do soro antiofídico. E na medicina, esse dualismo corresponde muito à saúde e à doença. As vacinas são exemplo disso, os próprios antibióticos são exemplo disso,
Você tem aí uma gama enorme de dualidade, né, que a medicina utiliza para trazer benefícios à saúde das pessoas. O processo de troca da pele pelo qual o repto passa também tem relação com a medicina e simboliza a renovação e a atualização, aspectos fundamentais na área médica, uma vez que os profissionais que a escolhem precisam se manter informados sobre as inovações capazes de promover o bem da população. E não para por aí. Em várias culturas, o animal mencionado representa a sabedoria e os conhecimentos científicos, tópicos que se relacionam estreitamente com a área da saúde e as pesquisas relacionadas a ela. No bastão de madeira é possível identificar outra alegoria à medicina. O objeto representa a árvore da vida, que simboliza o ciclo da vida e da morte, etapas da trajetória humana amplamente tratadas pela medicina. Além disso, para algumas culturas, andar com o bastão representa a sabedoria, conceito que também tem a ver com o ramo médico. Então, e você vê por aí generais, autoridades, pessoas mais velhas andando com uma bengala ou com uma espécie de um apoiador, né? Mostrando sabedoria, experiência, enfim, realmente é um símbolo importante. Unindo os significados dos elementos mencionados, a cobra e o bastão, entende-se a medicina como uma área marcada por ciclos e renascimentos, permeada também por dualidades. Uma curiosidade interessante relacionada às simbologias da medicina consiste no fato de que a cor verde é usada para representá-la. Essa relação é estabelecida desde a Idade Média e está ligada ao fato de que a coloração simboliza a esperança, ideia diretamente ligada à área. Hoje em dia, o verde, né, o tom, é usado na maior parte das decorações de festas de formatura da área médica.